Olá! Hoje é dia do tão esperado conteúdo que vocês adoram, que é o Resume aí, Júlia. E hoje eu li um livro bem direcionado de negócio, né? Hoje não, nesse último livro que eu li foi bem direcionado de negócios e hoje estou trazendo o resumo dele para vocês. E algumas características, né, diferentes eu encontrei nessa leitura. Normalmente, né, vocês, para quem acompanha os outros resumos que eu fiz de livros de negócio, ou já leram, né, alguns dos livros, né, que eu já fiz, assim, esse resumo aqui, sempre eu acabo dando exemplos de muitas empresas estrangeiras, o que os empresários, né, as pessoas que escrevem os livros são normalmente norte-americanos, né, tem empresas nos Estados Unidos, e uma característica que eu achei interessante foi que esse livro é um empresário brasileiro. Então são muitos exemplos, né, de empresas nacionais. E eu acho isso legal, porque às vezes a gente não valoriza tanto, né? Mas é legal entender como que aconteceu dentro do nosso país. Porque a gente olhar para fora, eu acho ótimo, a gente tem excelentes ideias. Porém, é diferente, né? Tudo acontece aqui no nosso país, nós temos as nossas regras, as nossas dificuldades, então é diferente. Então esse autor, né, o Lázaro, ele é um empresário brasileiro, então ele começou, né, posso estar assim, não sei toda a trajetória, mas o que eu me recordo que ele começou na Natura de uma forma mais expressiva, né, essa empresa de cosméticos, e depois ele foi fazer não um voo solo, né, mas foi fazer implementação, o nascimento da Jequiti, né, sendo convidado pelo Silvio Santos. Então ele conta, né, muitas histórias de todo esse decorrer da carreira dele e alguns pontos que eu achei bem interessante. Gostou? Fica aqui comigo, curte esse vídeo, compartilha para aquele amigo que fala assim, gente, ele precisa aprender sobre gestão, sobre como liderar uma empresa. É um livro bem rapidinho de ler, fininho, né, para aquelas pessoas às vezes que não têm tanta paciência. E como que eu vou fazer esse resumo aí desse livro? Eu vou abrindo algum capítulo e vou mostrando para vocês exatamente quais são os tópicos que ele aborda. E eu tenho uma ressalva para fazer nesse livro, que assim, não espere, se você é uma pessoa que tem muito conhecimento de gestão, que já está muito aprofundado no tema, eu não recomendo muito esse livro. Ele é um livro mais assim que ele vai dando um passo a passo, uma organização para aquela pessoa que está iniciando na gestão. Então ele vai pegando alguns pontos. Eu achei uma leitura bem fácil, pontos assim que são bem ok, bem tranquilos. Então se você está mais elevado, talvez esse livro não te desperte tantos insights, né, ou tantas coisas para você aplicar na sua empresa se você já tiver um pouquinho acima. Mas, olha, Júlia, não sei nada, tô querendo aprender. Eu achei bem legal esse livro. Esse livro é para você, de repente, que tá querendo iniciar, ler alguma coisa, começar a aprender alguma coisa sobre gestão. Então, o que ele fala, né? Que o que importa é o seu resultado. E foi muito esse tema que me chamou a atenção para eu comprar esse livro. Não foi uma indicação de ninguém, eu tava lá, né? Eu adoro caminhar por sites ou por livrarias, e aí eu vi esse título e super me interessei porque eu sou muito a favor disso. Então você pode falar o que você quiser, mas no final o que importa mesmo é o seu resultado, né? Lógico, sempre eu falo com a ressalva da ética, né? Onde também não é de qualquer forma que você vai ter esse resultado. Ele começa, né, a introdução desse livro falando sobre a paixão por inovar. Ele dá um exemplo, né, que eu acho muito legal, que é falando sobre todo um negócio, ele precisa ser baseado no movimento de água, né? Onde nada pode ser parado. Tudo que é muito parado, ele precisa de se renovar, ele precisa de prestar serviço, não só para você, mas para muitas pessoas, né? Ele precisa de realmente fazer diferença na vida das pessoas. O inovar vem muito desse movimento. Nada pode ficar muito estagnado e parado. A todo momento você tem que estar colocando o seu negócio à prova. Ai, Júlia, tô ótima, eu tô indo muito bem. É quando a gente está indo muito bem que tá no momento da gente mexer.
Ai, meu Deus, de novo, é difícil? É difícil. Mas não espere a água apodrecer, estagnar para você entender que você precisa se mexer. Então, inovação constante. Todo momento você precisa de estar mudando, melhorando, principalmente no período onde as coisas estão indo bem. Capítulo 2, ele fala sobre o básico bem feito é o alicerce do sucesso. Então ele explica muito, né, o que é um básico bem feito. Então ele dá algumas dicas, vai fazendo passo a passo mesmo de gestão, quais são os pilares, né? Ele explica quem é meu público-alvo, quais são os meus diferenciais competitivos, como é a margem de contribuição do seu produto, né? Então aquele beabá, que pode ser beabá para alguns e pode ser o tesouro para outros, né? Porque quando a gente não sabe nem para quem ainda a gente está vendendo, é super importante a gente parar um pouquinho e rever, sabe? Quem é o meu público? Qual é a minha margem do meu negócio? Contribuição de cada produto? A gente precisa de voltar uma casinha e reestruturar. O capítulo 3, ele fala sobre liderança, né? O líder do time, dos sonhos, tem as pessoas certas ao seu lado. Então ele fala muito, né, sobre desenvolvimento de talentos, sobre você colocar as pessoas no seu melhor lugar, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu tento exercitar isso nas nossas clínicas a todo momento. É olhar mesmo para as pessoas e entender qual é o ponto forte. Então eu acho que às vezes a gente se perde muito, para muito para ficar olhando o ponto fraco das pessoas. Ah, vamos melhorar nisso porque você não é muito bom. Não, gente, vamos focar no que a pessoa já é boa, porque aí ela voa. Então tira da onde ela não performa bem, então não exponha ela desse lugar e coloque ela onde ela performa melhor e desenvolva aquilo ali. Já no capítulo 4, ele fala sobre a tríade da realidade. Então, o que é essa tríade da realidade para ele? Ideia, viabilidade e orçamento. Então, é uma tríade da realidade mesmo, porque às vezes a gente pega um sonho e tá lá voando, sonhando. Vamos trazer esse negócio para a realidade? Qual é a ideia? Tem viabilidade para você implantar? Você tem orçamento para bancar isso? Então é necessário a gente trazer isso para essa realidade, né? Você tá vendo como é um beabá mesmo para você montar um negócio? Já o capítulo 5, né, ele fala sobre cultura forte e adaptável. Então, né, eu achei super legal a gente começar a falar de cultura, né, ele começar a falar sobre isso lá no capítulo 5. Porque às vezes a empresa não tá nem organizada, ninguém nem começou, a pessoa já quer, ai, deixa eu falar aqui da minha cultura. Gente, vamos botar essa empresa para rodar? Vamos botar esse barco para andar, pegar esses remos, desenvolver processos, fazer as coisas acontecerem. E aí a cultura aparece. A cultura não está inscrito num quadro. Você vai olhar a cultura da sua empresa depois que ela já estiver rodando. Ela precisa de já ter um corpo, sabe? E aí sim, a cultura vem, né? E aí você pode lapidar. Ah, isso eu não quero. Não é legal essa cultura, vamos tentar melhorar isso? E aí a gente vai mexendo um pouco nas pessoas. A cultura está no seu time. E ele finaliza no capítulo 6. Inovação em todos os tamanhos. E aí é super legal, né? Porque ele começa com inovação e termina com inovação. Eu acho que uma empresa, né? Eu marquei algumas coisas aqui, né? O conceito de inovar mudou. Inovar não é mais ter uma grande ideia, uma grande sacada. Como também disrupção não é ter um movimento extremamente brusco, sabe? Ah, inovar, aí a gente paralisa. Não, você tem que inovar. Parei. Por quê? A gente acha que inovar é fazer uma virada 360, é ter uma ideia maravilhosa. E não necessariamente. Então ele mostra que o conceito de inovar mudou, né? Então para ele o que é inovar? É ter uma disrupção, não é ter um movimento extremamente brusco, como a palavra indica. Você pode ter pequenas disrupções que se transformem em dinheiro, que lhe tragam lucratividade. Algo similar ocorre com a inovação, na rotina das empresas. Então, o que ele diz, né, nesse novo conceito de inovação? O que você pode mexer no seu dia a dia? Olha, eu estou olhando aqui, nesse quesito, a gente está meio parado, a gente não está conseguindo gerar uma lucratividade. Nesse ponto, vamos mexer? Isso
é inovação nos conceitos de hoje em dia. São pequenas mudanças que a gente vai fazendo no dia a dia. Então, para a gente fazer uma reflexão assim, será que a minha empresa é inovadora? Então, para pensar assim, será que eu mudo alguns pequenos processos todo dia? Será que eu consigo reinventar alguma coisa que não estava dando certo todo mês? Então, realmente você está indo no caminho certo, você está inovando. Porque nada pode ser tão fixo e inflexível a ponto de cheguei no meu melhor. A minha empresa está no melhor momento. Por quê? Tudo muda o tempo todo. Então, às vezes, você chegou no seu melhor, mas o melhor já mudou. Então, as pessoas já mudaram, o jeito de consumir já mudou e não tem nada mais vital do que a gente, né, acompanhar essas mudanças, né? Tanto como líder, como empresa. Ninguém consegue tornar uma empresa nada se não começa na liderança. Então, se você deseja inovação, você precisa de ser a primeira pessoa a ter esse espírito inovador e dar a mão àquelas pessoas que buscam inovação. Não pode ser aquela pessoa assim, ai, tô querendo mudar isso. Ah, não, pá, já tá dando certo, não vai falar de mudança. Então, normalmente, né, você vai acabar podando esse espírito inovador dentro da sua empresa que nunca pode deixar morrer. Ó, fica a dica, o que importa é seu resultado. Lembrando que é um excelente livro para você que está precisando de dar, assim, sabe, uma melhorada na gestão das suas empresas, ó, fica a dica.